já falei para o pastor, a gente vai cantar esse hino, vai dar uma pequena introdução, e vamos dar início ao nosso estudo desta tarde. Parabenizando os irmãos guerreiros que vieram, né? Glória a Deus. Cadê os outros? Cadê os outros? Já vão vir, né? Vamos vir aí. Para estender A gente vai cantando, a gente vai dando introdução. E aí também, para acabar de completar, deu um vídeo lá, irmão, que foi poeira demais. Chegou a 3 casas, 4 casas lá. 3, né? 3. Pegou tudo ali. E de igual que esse cantinho. Nossa, casa também deu. Casa também deu. Até lá também foi, ó. Lá em casa, um pouco de terra. Então vamos dar início, irmãos. Quem puder ficar em pé, para perder um pouquinho do sono. A gente vai cantar esse hino, ensina-me. Com certeza nós viemos aqui essa tarde para aprender, né, irmãos? Nada como cantar esse hino aqui, ensina-me. E que Deus com certeza vai te ensinar. Se você deixar-se ser ensinado, né? Deixe ser ensinado pelo Senhor. Essa tarde maravilhosa. Essa tarde maravilhosa. Não, eu vou usar aqui, eu já coloquei no grupo aí, esse ensino está no nosso brado de júbilo, é o 284. Bateria, mas não consigo tocar aí para nós. Nós vamos tocar a bateria aí. Posso tocar a bateria? Você vai ficar uma baterista aí. Amém, glória a Deus. Quem não souber o hino, irmãos, pode aprender, tá? É tão facinho o sino aqui. Glória. Ensina-me a amar, do sol a ódio ao meu redor. Ensina-me a dar, mesmo quando não há nada a receber. Ensina-me a aceitar tudo que tens preparado para mim, confiando que tudo está nas tuas mãos e que tudo vem de ti, Jesus. Ensina-me a adorar, derramar tanto em meu coração, também a perdoar, como a mim tens revelado teu perdão. Que eu possa ter mais sede de te conhecer melhor, cada dia mais vontade de estar ao teu redor, escutando o teu falar, sentindo o teu amor, vivendo junto a ti, Senhor. Aleluia.
Senhor. Nesse mesmo ritmo, fechando os nossos olhos. Deus maravilhoso, Deus bondoso, nesta tarde, Senhor, de sábado, Senhor, esse dia que tu descansaste, Senhor, tu fizeste as tuas obras, e nesse dia, Senhor, tu verificou e viu que era muito bom, Senhor, e tu descansaste e tu viste da obra que tu fizeste, Senhor, esse dia da criação, esse sábado, Senhor, que tu deixaste para nós, Senhor, nós desgarramos, descansamos os nossos problemas, os nossos fatos, que existem sim, sabemos que eles têm, mas tu és maravilhoso, tu és soberano, Senhor. Vem estar conosco nesta tarde, Senhor. Possamos sentir a tua presença como já estamos sentindo, através das palavras, dos hinos, e saber que esse é o dia que tu escolheste, Senhor. Esse é o dia abençoado, Senhor. E cada momento seja um momento de alegre, maravilhoso na tua presença, porque gostamos de estar na tua presença, Senhor. Venha estar conosco também, nós pedimos em teu santo nome, Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, pode ser sentado. Quem trouxe sua Bíblia, irmãos, pega ao lado, não deixe de, não solte sua Bíblia por nada. Eu tenho Bíblia no celular, amém. Não tem problema não, pode ter Bíblia no celular. Quem tiver Bíblia, a gente arruma uma Bíblia para você. Agora é hora de estudo da palavra do Senhor, e vai ser bênção, vai ser maravilhoso. Com certeza você que veio, você vai levar consigo os seus molhos. Eu vou levar, né? Sou suspeito que eu gosto. Ficaria aqui a tarde inteira, que o diabo sempre fala. Essa lição está tão boa, eu tinha que poder ficar aqui umas 5 horas, né? Mas não é isso não, quem deseja Bíblia. A Bíblia, quem deseja a Bíblia. Isso. Vamos dar início ao nosso estudo. Só que eu falei com o pastor antes que eu ia citar, apenas eu iria citar, irmãos, os nossos 4 pilares. Eu não lembro dos nossos 4 pilares, eu não vou resumir nada não, só dos nomes dos pilares. Qual o primeiro pilar que nós estudamos, irmãos? Foi o dia de hoje, é o sábado, como memorial, que nós explicamos isso aí, não vamos explicar. O segundo pilar, nós não lembram? O batismo no Espírito Santo, né? E falando do terceiro pilar, qual foi o terceiro pilar, irmãos? Você lembra? Lembra, irmão Antônio? Nem lembro que te mostrou, eu nem lembro que te mostrei. Brincadeira. Não lembra o terceiro pilar, irmão? Batismo no Espírito Santo, quase você falou. Então nós estudamos 3 pilares. E esse 4º pilar, irmãos, eu pedi para o pastor passar. O pastor gentilmente vai passar para nós esse 4º pilar. A gente tem algumas perguntas para fazer, algumas coisas. Inclusive, não, pastor, rapidinho. Antes de a gente entrar no assunto, eu fiz uma pesquisa por minha conta e risco, né, em casa, sozinho lá. Fiz as minhas pesquisas lá e descobri uma coisa, antes do pastor entrar aqui. Antigamente, quando eu era criança, lá no interior de São Paulo, a gente tinha o costume de sair à tardezinha para... As pessoas tinham o costume de pegar aquele negócio de ensar. Como chama aquele ensar? Tanajura? Como chama tanajura? Fazia farofa, tudo, né? Aí eles faziam aquela farofa de tanajura. Comigo não. Farofa, pegava a bundinha da tanajura e fazia farofa. Ensar, aí E pode comer? Não sei, a gente vai descobrir depois, né? Aí eu pesquisei, né? Aí eu era pequeno assim, não, quando você come faz um barulhinho, estoura assim. Aí eu comia, Paulinho, come aí. E eu levei para casa, mãe, não, isso aí não gosto não. Eu comi na casa da vizinha, não, mas é pão, é farofa, com ensar. Aí eu fui pesquisar sobre ensar hoje, mano. Adivinha que eu descobri? Adivinha não, imagine que eu descobri. Não vou falar, o pastor vai falar daqui a pouco. Descobri isso também. Outra coisa que aconteceu quando eu era criança, o Matheus sempre gosta de... Eu contei para ele, ele gosta sempre de lembrar de nós, né? Não é, Matheus? Os alunos, crianças perto de casa, era muito peralta, né? Aí me deram uma vez pão com maionese para comer. Eu falei, vou comer esse pão com maionese. O Matheus não quer, né? O Paulinho comeu. Eu falei, o pessoal tá bonzinho hoje, hein? Me deram pão com maionese para comer, pastor? E tinha um grilo lá dentro. Ele comia o grilo. Mas tá rindo? Mas grilo pode, né, pastor? Então fala, grilo pode, eu descobri que grilo pode. Então é isso, são coisas que a gente aprende assim, vai ser motivado. 4, 5 tá bom, o pastor tem o lanche ali, tem tudo. Vamos participar. Se tiver calor, a gente dá um jeito do ventilador aparecer, abana, pergunta, tira dúvida. E a ideia, pastor, não é nem trazer tanta polêmica não. Não trazer tanta polêmica não. Eu sei que eu sinto ali, mas eu vou deixar mais esse mundo à vontade, né? À vontade. Está sendo filmado aí, né? Isso mesmo. Então eu vou passar para o pastor. Uma boa palestra, tá, pastor?
Vai precisar disso aqui? Tá bom mesmo. Aí o outro aqui fica à disposição aí dos diáconos para poder os irmãos interagirem, tá bom? Alô, alô. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. Então vamos para o nosso estudo, né? Um dos estudos aí que foi mais adiado, né? Mas não foi por outro motivo não, irmãos. Era o tempo mesmo para construir o slide, né? Precisa, requer a gente ter de forma detalhada toda a compreensão. E eu já adianto aos irmãos, é um tema tão extenso que não tem como a gente resumir, talvez, numa tarde só, tá certo? Então, eu optei em trazer esclarecimento bíblico sobre essa abstinência, mas os textos, né, o que são mal interpretados, a gente pode possivelmente, né, se os irmãos concordarem, a gente está estudando os textos que são compreendidos de forma equivocada. Então, é muito importante os irmãos também terem essa noção. Mas, diante disso, nós iremos trabalhar o ponto central deste tema tão importante, né? Então, nós iremos compreender com base na palavra do Senhor, já adianta. Então, os irmãos que guardam aí as polêmicas dos textos, que existe essa interpretação equivocada, que os irmãos guardem para o próximo momento, tá bom? Mas nós iremos debater sobre alguns aqui e principalmente entender se essa doutrina ela é bíblica ou não. E aí, o que é que os irmãos acham diante disso? Então, desde já, né, os irmãos já estão com a oportunidade de dizer abstinência. O que significa isso, irmãos? Quem pode dizer o que significa essa abstinência? Se abster é uma coisa, né? Deixar de fazer, deixar de consumir, no caso, a abstinência em relação aos alimentos. Né? Deus separou, a gente se abstém, a gente não, por própria vontade, né? A gente se abstém de comer, deixar, né? Glória a Deus, né? E nosso subtítulo é esse mesmo, né? A dieta bíblica do povo de Deus. Então, Deus estabeleceu esse ponto. E aí, como o nosso diácono falou, nós estudamos sobre esses pontos já, e também tem o quinto, né? Sobre o milênio, né? Que foi também acordado como um dos pilares. O axioma da ressurreição, ele foi tratado porque a gente estava no período, né, da festividade da Páscoa, então a gente trabalhou ele sobre a questão da morte e ressurreição de Jesus. Mas hoje, irmãos, nós iremos falar sobre esse, né? Esse ponto importante, eu creio que dos demais, os três anteriores, os irmãos já dominam bem, né? É muito importante a gente ter essa clareza sobre o sábado do Senhor. A gente entendeu que foi algo que não foi abolido, que é algo bíblico instituído, que independente de Jesus ter ressuscitado, né, no final do sábado, no início do domingo, isso não fez alteração nenhuma sobre o dia do Senhor, porque ele é um princípio desde a criação, principalmente o último dia criado por Deus, onde ele descansou, abençoou e santificou. Louvado seja o nome do Senhor, amém? É um dia de deleite para o homem se voltar para Deus, e o axioma é justamente sobre os 3 dias literais, né? Sobre o momento em que Jesus passaria sepultado e depois ressuscitaria, e a gente contando, né? Assim como ele diz que como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, ele também passaria no seio da terra. Então, contando de quarta até o final do sábado, né? A noite da quarta até o final do sábado, nós temos aí os 3 dias e 3 noites declarados por Jesus, de forma literal, tá bom? Não é simbólica, como muitos interpretam. E também sobre o batismo no Espírito Santo, é algo bíblico, é algo que é o fundamento da fé promessista, porque a igreja surgiu através disso, do nosso irmão Augusto da Silveira, que creu nessa promessa, acreditou, foi revestido pelo poder do Espírito Santo, e assim compartilhou essa doutrina até chegar até nós, louvado seja Deus, né? Não é à toa que o emblema, ele simboliza esse fogo, né? E aí é como um pombo também, ali simbolizando a descida do Espírito Santo sobre Jesus, e o cumprimento em Atos, capítulo 2, ali, Atos dos Apóstolos, nós vemos claramente essa promessa se cumprindo. E hoje, irmãos, nós iremos para esse tema tão complexo, a abstinência bíblica, mas que a Bíblia nos revela com clareza qual é a posição correta que nós devemos adotar, amém? Então nós iremos para isso. E diante disso, irmãos, nós iremos ver esses tópicos: a dieta no Éden, a distinção da dieta do povo de Deus, o objetivo da instituição,
o propósito da instituição e a validade da dieta do povo de Deus. Então, nós vamos definir apenas desses pontos que eu tentei o máximo reduzir, mas que não tem como, né? Tem muitos detalhes e é importante os irmãos se atentar aos detalhes. Hoje, quem esteve pela manhã, a gente falou um pouco desse que o nosso Deus é um Deus de detalhes, né? Como hoje foi falado sobre o casamento e o Senhor na criação do homem, quando ele tira a mulher da costela dele, foi explicado isso mostra que o nosso Deus é um Deus de detalhes, né? Deus poderia muito bem formar a mulher separada do homem, mas ele decidiu tirar a costela, louvado seja Deus. Porque isso tem um significado. Significado de que o casamento é uma união, é algo heterossexual, monogâmico, algo que quando acontece entre uma mulher é inseparável, louvado seja Deus. E tem principalmente a bênção de Deus, amém, irmãos? Amém. Mas para o nosso estudo de hoje, nós estudaremos sobre esses pontos, louvado seja Deus. E aí, irmãos, vamos ler todo mundo junto esse versículo? Seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, esse texto bíblico, contido na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, ele já traz um ensinamento muito importante para a nossa vida. Onde Paulo ele declara que seja comendo ou bebendo, ou fazendo qualquer outra coisa, nós sempre devemos nos lembrar que devemos fazer para a glória de Deus, louvado seja o nome do Senhor. E a pergunta é, você sabia que a maneira que você come pode influenciar de forma negativa ou positiva o seu relacionamento com Deus? Aí, como assim, irmãos? Irmãos. Diante do que nós comemos ou bebemos, isso pode influenciar de forma positiva ou negativa o nosso relacionamento com Deus. E não, a gente muitas vezes leva apenas para o lado da bebida, mas também com relação à comida, Deus traz certas restrições, Deus traz certos limites. E a palavra do Senhor mesmo diz em 1 Coríntios 10, 31, que seja comendo ou bebendo, fazendo qualquer outra coisa, tudo nós devemos fazer para a glória de Deus. Então, a gente precisa dar uma atenção, que Deus pode ser glorificado ou não, quando estamos comendo ou bebendo. Então, que venhamos ter essa atenção diante deste versículo, e aí vamos para orientações de Deus com base nisso. E aí eu peço ao nosso irmão Mateus, que faça a leitura aí de Gênesis capítulo 1, versículo 29. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o nosso momento, né, irmãos? Agora nós entramos de verdade no nosso momento de estudo. Glória a Deus. Gênesis 1:29. 1:29. E disse Deus ainda, eis que vos tenho. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que... E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. Glória a Deus. Diante desse texto, qual era a dieta, qual era a alimentação dos primeiros habitantes da terra? Sementes e frutas. Amém, Mariano era irmão. Não me vê negócio da cabeça aqui. E aí, eles eram vegetarianos? Eu estou se coçando para não falar aqui. Então, os primeiros habitantes da terra, eles eram vegetarianos? E aí, irmãos? E aí? E aí? Era vegetariano, pastor. Eu tô aqui brincando, coçando para não falar, que fala em erva, né? Hoje em dia tem a marcha da maconha, isso não tinha maconha no meio lá. Isso, essas ervas não Não era erva de fumar, não, era de comer. Não, era erva de comer. Não, porque está escrito erva. E aí, irmãos, era essa dieta do primeiro casal ali criado por Deus. Eles se alimentavam exclusivamente de vegetais. Então, a gente já precisa ter uma compreensão clara disso. Então, Deus, no início da criação, Ele não estabeleceu para o homem comer
né, animais. A palavra é bem clara, dizendo que na criação, Deus permitiu ao homem comer de todas as plantas e de todas as árvores frutíferas. Então essa foi a orientação, a ordem divina para o primeiro casal. Não havia alimento, eles não consumiam alimento carnívoro, não consumiam carne, eram vegetais, irmãos. Então eles eram vegetarianos no início em que foram criados ali por Deus, tá bom? Então, vale destacar também que ainda hoje não há nenhuma proibição bíblica sobre algum vegetal. É por isso que você não vai ter problema em algum vegetal, né, Deus lhe proibindo de consumir algo, porque no princípio a gente entende que eles se alimentavam disso. Tá certo? Amém, irmãos? Alguém tem algum questionamento? Os irmãos compreendem. Então, a gente já vai para o início da Bíblia compreendendo, né, qual o verdadeiro sentido ali da criação, tá certo? E aí o 30 fala sobre os animais também, do que eles deveriam comer, tá certo? Os animais também, eles não comeriam coisas ali, eles não seriam carnívoros. Pode ler, Mateus, também o 30, aproveitando aí já a oportunidade. E todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Glória a Deus. Então está aí, meus irmãos. Para os humanos, todas as plantas com sementes e todas as árvores frutíferas. Era essa a dieta do povo de Deus naquela época, tá bom? E eles não ficavam desnutridos, eles não ficavam passando mal. Foi essa instituição divina para o primeiro casal. E aí alguém pode perguntar, e como surgiu, né? Qual foi o momento em que Deus permitiu que eles comessem carne? E aí, alguém sabe dizer? Fora o irmão Paulo, fora o Mateus, fora... Não, tô querendo falar. Não, cuidado, não foi não, hein? Nosso irmão Edvaldo participou do momento lá que eu estava confeccionando. Não foi lá em Levítico não, não avisando. E aí, né? Hã? Aonde foi? O povo botou na cabeça de Moisés que tinha que comer carne, né? Não comer. Foi Não, Moisés? foi antes de Moisés. Era junto aí, Não, mas será que começaram a comer carne só no período de Moisés? Não, aí eu não sei, porque. Eu creio que foi depois Começa do lá pecado. no Nível, eu creio que foi lá em Moisés. Será que foi depois do pecado? Eu não sei. Hã? Aí a primeira história que diz que foi depois do Nível. Aí acabou de ser de Moisés. Será que foi? Foi antes. Por isso, irmão, a gente precisa se atentar aos detalhes. No início, como foi? Eles se alimentavam de quê? Eram vegetarianos, tá bom? Não eram carnívoros. Apesar de que agora a gente gosta de uma carnezinha de gado bem assada, né? Glória a Deus, né, irmãos? Mas no início eles eram assim. E também os animais, as criaturas, elas se alimentavam de vegetais verdes, oferecidos como alimento. Todos os animais da terra, ave do céu, criaturas que se movem rente ao chão também, eles eram vegetarianos. Mas aí, irmãos, onde surgiu isso? Então a palavra do Senhor diz claramente, o Senhor ordenou a Noé que os animais que ele colocaria na arca e após o dilúvio seria alimento para eles. Então é bem antes de Moisés, tá certo? Aqui alguns séculos antes de Moisés, o Senhor dá ordem a Noé. Por isso que quando a gente fala sobre abstinência, sobre alimentos puros e impuros, nós devemos levar como início a referência não a lei mosaica, mas sim ali a instituição inicial de Deus, que foi lá em Gênesis, quando o Senhor havia ordenado a Noé que construísse a arca, porque ele destruiria o mundo com o dilúvio. E aí, a partir desse momento, o que acontece? Vamos ver o que o texto diz, irmãos, em nome de Jesus. Quem pode abrir aí, rapidinho? Nós iremos ver com atenção sobre essa instituição de Deus. Ele todo animal limpo tomarás para ti, 7 e 7. Machos e sua fêmea, mas também todos os animais que não são limpos, 2 machos e suas fêmeas. Também a das aves do céu, 7 e 7, machos e fêmeas, para que conservem vida a semente sobre a face de toda a terra. Porque passado ainda 7 dias farei chover sobre a terra, 40 dias e 40 noites,
e desfarei sobre toda a face da terra toda a substância que eu fiz. E fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe tinha ordenado. Glória a Deus. Animal limpo, animal impuro, o que é isso? O texto fala, né, irmão? O que é isso? Qual o significado disso? Porque que Deus, quem falou foi Noé? Quem foi que falou isso para Noé? Deus. Foi Moisés? Moisés existiu no tempo de Noé? Nem sonhava, né, irmão? Séculos antes. Então, por isso que a gente deve ter cuidado com algumas questões, algum texto fora do contexto, porque, como diz o ditado, né? Um texto fora do contexto vira pretexto. Pretexto para quê? Para você cair em sérios enganos. Tá certo? Então, o próprio Senhor mesmo diz, olha, você levará de tudo, todos os animais limpos, você levará consigo 7 pares. 7 pares, macho e fêmea, mais dos animais imundos, apenas um par. Neste momento, apenas... 2 pares. Isso. Não, apenas um par. 2 pares. O macho e a fêmea. Apenas um par. É 2 machos e 2 fêmeas. Tem certeza, não? Todo animal tomará para ti 7 machos e 7 fêmeas. Os que não são limpos são 2, o macho e sua fêmea. Isso, o macho e a fêmea. Que São forma um casados, par. são casados. Isso, é um par, isso. Então é um par, destacado. Então ele levaria apenas um par, um macho e uma fêmea. 2, um macho e uma fêmea, tá bom? Mais dos limpos, que o próprio Senhor classifica, ele deveria levar quantos pares? E dos impuros? E por que Deus chama alguns limpos e os outros impuros? Esse par, esse único par que Noé deveria levar. Por quê, irmãos? A distinção entre limpo e imundo era conhecida pelo povo antigo, mesmo antes da instituição oficial em Levítico. Então Noé, ele já entendia, ele já sabia sobre essa dieta. Ele não comia carne, tá certo? Ele ainda não comia, ele só passaria a comer após o dilúvio, né? No momento em que ele estivesse ali na arca, no momento ali em que secasse a água, e aí ele sairia com a sua família, e os animais serviriam tanto para o mantimento deles, como também para ser oferecido em sacrifício a Deus. Amém, irmãos? Amém. Irmão Denildo, lê aí Gênesis 9:3, por favor, meu. E todo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Mas tudo vós tem dado como a erva verde, e a carne, porém, como sua vida, isto é, como seu sangue não comerás. Glória a Deus. Então o Senhor, ele também deixa destacado, né, irmãos, que ele também não poderia comer comidas com sangue, né? O Senhor deixa bem destacado. Então a gente vê claramente o próprio Senhor estabelecendo ali para Noé, e Noé já tinha conhecimento disso, sobre a instituição dele, do que ele deveria colocar na arca. E isso justamente pelo intuito, porque o único par que ele deveria colocar desses animais impuros, que era justamente alimentos que não poderiam ser consumidos, não poderiam ser tidos como alimentos, tá bom, irmãos? Então entenda bem isso. O Senhor classifica como impuro justamente porque ele não pode ser tido como alimento. E os animais limpos, aqueles concedidos por Deus, que poderiam ser obtidos e assim conhecidos como alimentares, tá certo? Então é preciso a gente entender isso. Então o Senhor classifica como limpo e imundo justamente por isso, e bem antes aí de Moisés, tá certo? Bem antes da instituição mosaica, que também ela não foi instituída por Moisés, entendo eu, tá certo? Foi instituída pelo próprio Deus. E aí, queridos irmãos, vamos lá. Essa foi a instituição de Deus. De todos o animal puro, leve com você 7 pares, tá bom, irmãos? Eu apenas frisei para que os irmãos nunca se esqueçam desse versículo quando alguém vier dizer que foi algo instituído por Moisés, porque a palavra diz claramente que no início da instituição
onde Deus concedeu ao homem a permissão de se alimentar de carnes, o Senhor também estabeleceu como seria essa dieta, tá bom? Essa concepção foi dada por Deus, o Senhor deu essa liberdade, autorização ao homem, mas com algumas regras. Tá certo, irmãos? Entendam isso. O Senhor concedeu essa liberdade ao homem, mas com algumas regras. E nós iremos entender sobre isso, queridos irmãos. E sobre isso, para que a gente venha entender, nós precisamos saber sobre a principal razão de Deus ter classificado alguns animais como limpos, como puros, e alguns animais como impuros ou então abomináveis. E aí eu pergunto aos irmãos, associação a alguns pagãos, será que era isso? E aí, o que os irmãos acham? Será que Deus classificou alguns como imundos porque eram associados aos cultos pagãos realizados ali no período, com aquele povo que não queria saber de Deus, o povo cananeu, o povo ali que havia se rebelado contra Deus? E aí, os descendentes de Caim ali? Será que é, irmãos? Tem alguma relação? Porque a gente vê, né, que lá na Índia, por exemplo, eles cultuam quais animais? A gente vê que eles cultuam o rato, né? O rato é um animal sagrado, o que mais? A vaca. Mas a vaca não é imunda. Mas eles lá eles coisam a vaca, eles usam nossa cara. Isso. Na Índia, né? Questão de cultura. O que mais? Tem alguns aí que é o Não, elefante. aqui no Brasil tem as galinhas, né? O pessoal usa muito em macumbas e em encruzilhadas, não tem? A galinha com farofa, alguma coisa assim. Galinha preta. É, galinha preta. O porco também, viu, irmão? O porco também é um animal que era utilizado pelos pagãos ali, né? Que era oferecido ao culto a Baal, tá certo? Então a Baal, os deuses pagãos, eles utilizavam também o porco como uma oferenda, um animal que era sacrificado. Mas isso, irmãos, com relação a isso, Deus não faz a razão, a associação a isso, tá certo? Então é um equívoco pensar que é algo oferecido e destinado aos deuses pagãos e por isso Deus considerou imundo. Não é isso, tá bom? E com relação às questões de saúde, será que é, irmãos? Eu particularmente, esse era um ponto que eu defendia muito antes de estudar com mais clareza a palavra do Senhor. E aí, será que é por questões de saúde que Deus faz com que a gente não coma certo tipo de alimentos? Por exemplo, tem pessoas que têm sérias alergias ao porco, à carne de porco, né? Não pode comer, que sente aquele mal-estar, e também tem uma doença, né, que é causada por ele. E aí também o camarão, muita gente tem aquelas alergias, causa inflamação. Será que é por conta disso? Opinião minha, pastor, que não é questão de saúde, não. Não é questão de saúde, não, porque se você verificar melhor, irmãos, a carne de porco é a carne mais sadia do que a carne de vaca. É mais sadia, você pode comer carne de porco, mas dá menos problema você se comer carne de vaca. Então não é questão de saúde, não. E aí, meus irmãos? Alguém tem alguma opinião? Falar? Será que é por isso, irmãos? Não, né? Gostaria de destacar aqui, fazer a leitura de um comentário que diz assim: louvado seja Deus, né? Comentário que eu achei importante com relação a isso, diz assim: é verdade que há maior probabilidade de alguns animais imundos, porcos, aves, que se alimentam de carniça, transmitirem enfermidades e doenças parasitárias, e igualmente verdade que muitas precauções sobre o contato com animais mortos, especialmente mediante a lavagem, fazem bom sentido. Contudo, embora devamos dar honra à soberania do Criador, em tais detalhes, essa teoria está longe de explicar muitas distinções e o próprio texto nem mesmo faz tal sugestão. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então, já fica claro que não é com relação a questões de saúde, mas a... E aí? Soberania de Deus, irmãos. Então, sempre se lembre disso. Porque Deus classificou alguns animais como imundos? Pela sua soberania. Por quê? Porque Ele pode. Quem é que pode aqui?
Ele é criador, ele é soberano, ele é Senhor. Pode falar. Nós não podemos questionar Deus de maneira alguma, irmão. Se Deus falou, está falado, como se diz, já está sacramentado, ninguém pode mudar aquilo que Deus criou, que Deus fez. Nós não temos a autoridade de Deus, não. Se nós quisermos questionar por nossa própria vontade, não pela de Deus. Então não é bom nós estar querendo questionar Deus. Glória a Deus. Também, pastor, vocês falando, não é questão de saúde, porque até os animais limpos que nós podemos comer, eu até pesquisei, nós podemos comer pombo. Sabe aquele pombo que viu na praça aqui? Você pode comer, sabia? É limpo. Só que ele se torna pior ainda, porque ele tem doenças, carregam doença dentro dele. Mas pelo Levítico, nós vamos estudar daqui a pouco, o pombo você pode comer pombo. Esse pombo da praça aí é limpo ele. Isso, Só que exatamente. não é limpo, porque aí entra higiene, né? Questão de higiene, né? Não coma pombo, irmão. Não porque está lá no Levítico 11, não. Então, algumas doenças também que são semelhantes no porco, também tem na carne de boi, tá certo? Algumas doenças. Então, Deus não proibiu com relação a isso, mas sim justamente pela sua soberania. Então, não foi associado aos cultos pagãos, apesar de também, a gente tem o exemplo ali dos cananeus, principalmente Balaão ali, quando ofereceu sacrifícios para o rei Balaque. A palavra do Senhor nos mostra claramente que ele utilizou os erros, né? Touros ali, para poder oferecer os sacrifícios. Então se utilizava também de alimentos, né? Animais que eram tidos como puros. Eles faziam também o oferecimento de sacrifício aos deuses pagãos. Então não era com relação a isso, nem também com relação às questões de saúde. E também, segundo a lei judaica, eles não interpretam isso, irmão, porque não tem nenhuma associação sobre o limpo e imundo com questões de saúde. Não se refere à natureza ou valor dos seres, mas são classificações dadas por Deus, muitas vezes sem explicação. Então, claramente, a gente entende isso, irmão. Deus, muitas vezes, tem coisas que Ele não decidiu nos explicar e pronto. E a gente precisa, é um ditado que eu falo, é melhor a gente aceitar que dói menos, né? Dói menos, irmão, dói menos, você vai quebrar menos a cabeça. Então só aceite a soberania de Deus, né? E aí, como é claramente a palavra do Senhor lá em Romanos, lá vai falar, né? Como é que o objeto pode questionar o seu Criador? Já foi falado aqui, eu não posso, né? O nosso diácono Carlos que fez esse púlpito, não foi, irmão? Não, o púlpito reclamou do irmão, porque o irmão fez ele assim? Não, né? Então é dessa forma. O objeto, assim como nós quando criamos algo, o objeto não vai vir questionar de nós aquilo que nós tivemos a sabedoria de criar. E assim Deus nos criou, nos deu liberdade, nos deu raciocínio, mas mesmo assim, tem coisas que Ele não desejou compartilhar conosco e não adianta a gente quebrar a cabeça porque nós não iremos mudar a opinião de Deus, né? A palavra do Senhor diz claramente, louvado seja Deus, bem claro, a palavra do Senhor diz que por Ele, para Ele, todas as coisas foram criadas, louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor também em Romanos, queridos irmãos, ela estabeleceu claramente dizendo, quem conheceu a mente do Senhor, quem se tornou seu conselheiro, quem primeiro lhe deu alguma coisa para que lhe seja recompensado, louvado seja Deus. E aí quem é que pode questionar algo de Deus, do Criador? Quem foi seu conselheiro? Para que possa dizer, Senhor, foi eu que te ajudei a fazer isso. Né? Tem até essas pessoas que utilizam isso. Senhor, ganhei tantas almas para ti. Eu nada. Amém, irmãos? E dentro do versículo que eu gosto também, pastor, quem foi que deu alguma coisa ao Senhor para que dele fosse recompensado? Glória. Tipo assim, Senhor, eu estou te dando isso aqui, agora você tem que me dar algo que você quiser. Não. Glória a Deus. Então, voltando. Então, queridos irmãos, essa ordem de Deus, a gente precisa entender o destaque, né, da soberania de Deus. Então, nós vemos aqui, nos versículos já apresentados com base em Levítico, que é a classificação sistematizada que nós temos sobre essa instituição divina para o povo que estava saindo do Egito. O Senhor, ele de forma sistemática, né, ali por meio de Moisés, ele estabelece as suas leis. A lei não era de Moisés, a lei era de Deus, tá certo? A lei era de Deus.
Tá certo, irmão? Irmão. É de Deus, isso. Muito bem, meu irmão. Então, a gente tem um detalhe muito importante na instituição divina. Ó. Lê aí, quem pode ler aqui? Dá para ler daí? Dá. Lê aí alguém. Os seguintes, contudo, não comereis, dentre os que ruminam, e dentre os que têm a unha fendida. O camelo, porque rumina, mas não tem a unha fendida. Esse vos será imundo. Vos será imundo. Quem está dizendo isso? É Deus. Para vós ele será imundo. Vocês não podem comer dele, porque será imundo. A gente vai entender qual é a finalidade de Deus de estabelecer isso para o seu povo, tá bom? A gente vai chegar lá. Isso aqui é com relação aos animais, os quadrúpedes, né? Só para lembrar, irmão, porque ele remói igual o gado, o camelo, ele remói. Mas só que a mão dele é que nem cavalo, fechadinha. Isso. Ele não tem a unha fendida, né? A unha fechada. A gente vai já chegar lá nas tabelas. As classificações as pessoas não entendem, né? Eu não coloquei foto porque foi corrido, irmão, mas a gente vai conseguir entender. É porque você vê os peixes aí, Deus classifica os peixes aí, você vê. Traidor nós comemos. Eu para mim não está descendo mais, mas é muito bom trair. Mas trair como todo mundo diz, cai na água, sabe, cobra, se ela poder comer, Mas ela tem escama e barbatana. A gente pode comer. E ela também come tudo. Mas tem escama e barbatana. Não é porque come tudo, né, irmão? É a classificação de Deus. No Pantanal, então a gente. No Pantanal tem a piranha. Olha aí, então a gente não pode. É coisas que Deus não, a gente não consegue explicar, irmão. É Deus. Alguns comem algumas coisas, nós sabemos, né? Faz a limpeza ali na terra, faz a limpeza ali no mar. Mas Deus estabeleceu dessa forma. Você pode dizer, não, mas também o tubarão come de tudo. A traíra também come de tudo, só que coisinhas pequenas, mas para Deus é considerado puro. Para Deus. Então não é para nós, é para Deus. Então aqui com relação aos peixes, né, o Senhor também diz claramente, ó, mas todo o que não tem barbatana nem escama, nos mares, nos rios, todo réptil das águas e todos os animais que vivem nas águas, este vos será abomináveis. Abomináveis. Então eles deveriam seguir essa instrução, essa ordem de Deus para eles. O povo ali que estava saindo do Egito, mas também nós sabemos que a palavra do Senhor, ela é para nós hoje, louvado seja Deus. Mas era essa instituição de Deus para os seus servos, louvado seja Deus. Então, que nós venhamos ter essa clareza com relação a isso, louvado seja o nome do Senhor. Importantíssimo a gente entender, irmãos. E aí, é justamente com base na soberania de Deus. Como a gente já frisou, Deus definiu alguns animais, que alguns animais servem para o alimento humano, enquanto outros não servem, são abomináveis para o povo de Deus. Foi Ele quem definiu que o ser humano se alimentaria, pois Ele é o quê? É soberano. Foi Ele quem decidiu. Porque Ele é o nosso Deus, Ele é o Criador do universo, Ele é o Criador da humanidade, então foi Ele quem estabeleceu, porque Ele se preocupa também com a nossa alimentação. Então o Senhor cuidadosamente, o nosso Deus que é um Deus de detalhes, Ele não nos pôs no mundo e soltou e deixou aí para viver livremente, fazendo o que bem quer, como quer, da forma que quer, não. Ele também estabeleceu os seus princípios, louvado seja Deus. E assim Ele estabeleceu, pela sua soberania, como o homem deveria se alimentar, porque todas as coisas são dele, por Ele e para Ele, louvado seja Deus. E o motivo de nós obedecermos, qual é? Ele é o Senhor e nós, servos, louvado seja Deus. Ele é Senhor e nós, servos. Então, para que a gente entenda sobre esse tema, não tem como não passar por esses pontos importantes. E qual o objetivo principal de Deus estabelecer essa distinção, essa classificação da dieta para o seu povo? O texto é claro, irmãos. O texto é claro. Em Levítico,
se a gente se atentar somente ao que o Senhor classifica dos animais puros e impuros, e não se atentar a outros detalhes importantes que é trabalhado no capítulo de Levítico e também Deuteronômio, que faz uma referência. Deuteronômio é como se fosse uma repetição da lei, trazendo à memória das partes mais importantes da lei mosaica. E aí, com base nisso, nós temos sobre a dieta do povo de Deus. Então, o objetivo da dieta do povo de Deus, segundo Levítico, é singular, porque Deus convoca seu povo à santidade pessoal, dizendo que sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo, louvado seja Deus. Então essa expressão aparece, irmão, várias vezes no livro de Levítico. E às vezes as pessoas só se atentam a essas palavras, limpo e impuro. Mas a exortação de Levítico 11, capítulo 11, que fala sobre tudo isso, é justamente um apelo do Senhor, uma exortação, um chamado do Senhor, do seu povo, a santidade a Ele, louvado seja Deus. O povo buscar a santidade. Pode falar, quer falar alguma coisa? Porque eu vejo o seguinte, eu vejo isso da mesma maneira que ele estabeleceu lá no Éden, para que a mulher, o casal não provasse junto, era uma obediência. Ela pecou porque comeu maçã, porque desobedeceu. Porque desobedeceu. Da mesma maneira está para nós hoje. Nós não pecamos às vezes porque comemos um animal que é proibido, porque é uma desobediência àquele que nos criou. Exatamente. É uma desobediência, o ponto-chave é esse. A maçã era imunda? Não. Mas ele passou de uma ordem para não tocar daquele fruto. Exatamente. E da mesma maneira os animais, ninguém leva só põe de mão, né? Então entendam bem, irmãos. É assim. Quando Deus classifica sobre impuro e imundo, é para o consumo, para o alimento. Nós não podemos destacar que ele seja imundo totalmente, né? Que ele não sirva para nada, ele serve. Ele foi criado para os seus fins por Deus. Agora, para o alimento humano, eles não são permitidos por Deus. Então a gente precisa entender isso. Eles não são permitidos por Deus para que haja o consumo deles por cada um de nós e pelo mundo inteiro, tá bom? Essa dieta bíblica Deus não estabeleceu só para aquele povo ou só para a igreja, não, é para todos. Porque eles foram criados para os seus fins e estabelecidos por Deus dessa forma. E quando nós entendemos que seja comendo, seja bebendo, nós fazemos tudo para a glória de Deus. E se Deus classifica algumas coisas como impuras, então essa santidade está sendo perdida por nós que devemos buscar. E nós, povo de Deus, precisamos, assim como o Senhor ordena, precisamos ser santos porque Ele é santo, o nosso Deus. Isso, irmãos, nós vemos lá no livro de Levítico por diversas vezes. A santidade é uma exigência de Deus. É uma exigência de Deus para o seu povo. Não é algo à toa, não é algo que deve ser feito de qualquer forma. É algo que Deus deixou muito bem definido segundo a sua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Estão entendendo até aqui? Por favor, algum irmão, traga um copo d'água para mim, que eu estou começando a ficar... Glória a Deus, amém? Nós vamos já para os textos devidos, né? Eu preciso primeiro, calmar os irmãos, né? Então, primeiro acalma, depois nós vamos lá para o Levítico. E depois os outros textos polêmicos aí, depois nós vamos para eles, né? Então o Senhor mesmo é quem diz lá em Levítico 20, 26, irmão Mateus, lê aí, meu irmão. Não lembrei do Daniel. Tem aqui, viu, meu irmão? Não lembrei do Daniel. Mas se querem ler aí, pode ler a sua Bíblia também. Quero rir também, porque... Levítico 6, 20 e 26, né? Sereis para mim santos, porque eu, o Senhor, sou santo e vos separei para seres meus. Glória a Deus. Se é do Senhor, quem é do Senhor aí? Então o Senhor lhe separou, irmão. Então você precisa andar. Jesus mesmo diz, né? Se alguém quiser vir após mim, tem que fazer o quê? Não está aqui, né? Mas a gente traz o lembrete do que a palavra. Então, irmãos,
Outro detalhe importante que nós precisamos sempre se atentar é que sempre quando nós lemos um texto, nós precisamos olhar qual a visão geral da Bíblia sobre aquele assunto. Porque se a gente for ler só aquele textinho ali, ficar só naquilo, sabendo que, como diz lá em 2 Timóteo 3,16, o que diz lá? Quem é que sabe? Toda a Escritura é divinamente, o quê? Inspirada por Deus. Então é toda a Escritura. Então se você for pegar só um texto e não compreender os demais, você vai ficar bagunçado, sua mente vai ficar baldeada, você vai ficar confuso, e aí você vai cair, acabar não entendendo nada. E são os textos difíceis, como o apóstolo Pedro fala, que são utilizados, né, pelos os falsos mestres para poder enganar os mais humildes, os mais simples, né, que tem pouco entendimento da palavra. São os textos em que os falsos profetas se utilizam para poder enganar os mais simples. Então precisamos ter cuidado com isso. Aí muitos eles vão utilizar aquele texto lá de Atos, né? De Pedro, né? O versão desceu, né? Vamos chegar nele. Muitos vão falar sobre aquilo ali, que não tem nada a ver, né? Glória a Deus, vamos chegar nesse aí, irmãos. É um dos que estão aqui no nosso tema, tá bom? Mas nós não iremos tratar de forma profunda. Pastor Levi, tem até um vídeo para me lembrar de uma brincadeirinha que o pessoal falava antigamente, né? Tinha um irmão de São Paulo que perguntava assim: o que a sua mãe faz? Minha mãe é mãe de santo. Mãe de santo? Porque eu sou santo como o Senhor é minha mãe. Então, você ia nem falar que você é pai de santo. Edivaldo, você é pai de santo, hein? Sabia que você é pai de santo? Oh, glória. Amém? Glória a Deus. Amém, irmãos? Estão todos entendendo aqui? Entenderam, né? Como foi o início, como está sendo aqui o trabalho levítico também. Então vamos dar continuidade. Então o objetivo foi esse. Então um destaque muito importante, que nós temos também referência no Novo Testamento, tá bom? Pedro cita essa passagem de Levítico. Então a santidade ela é definida pela obediência a Deus, a Ele. Quem se alimenta de acordo, né? De acordo com o Senhor definiu, agrada a quem? Agrada a Deus, como Ele soberanamente estabeleceu. Então foi algo estabelecido por Deus. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos que outrora, quando viviam na ignorância, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo, louvado seja Deus. Então, irmãos, há um destaque muito importante. A palavra diz como filhos obedientes. Então, quando eu sigo a dieta bíblica, quando eu sigo a ordem de Deus, eu estou sendo um filho obediente. Obediente a quem? A Deus. Então, a questão dessa distinção de Deus sobre os alimentos e nos orientando sobre a dieta, ela nos ensina, irmãos, a sermos doutrinados, a termos prudências, tanto na nossa alimentação, como também no que bebemos ou fazemos qualquer outra coisa. Quando nós não ligamos para nada com relação ao alimento, ao que bebemos, ou então qualquer outra coisa que a gente faz de qualquer jeito. Mas quando a gente tem cautela, tem prudência, quando a gente toma cuidado para não se amoldar pelos maus desejos, porque desejo vem. Mas o que você tem que fazer? É conceber o pecado? Não, eu pensei, deu vontade, então eu vou lá e faço. Será que é assim? Não, irmão, você tem que combater aquele seu pensamento, aquele seu desejo, para que você não caia, né? Não caia numa vida de desobediência a Deus, que você não caia nos desejos da carne, mas para que você viva de santidade, como o nosso Deus é santo, pois foi Ele quem nos chamou, porque Ele é santo, louvado seja Deus. Amém? Então, um destaque importante, que nós nunca podemos nos esquecer. Glória a Deus. E aí, diante disso,
Nós temos um texto aí, lá em Levítico, capítulo 20, do verso, tem o que aqui? Uma Amanda, viu? Foi ela que me ajudou aí nas imagens, tá certo? Agradecer minha digníssima esposa. Olha o jumentinho aí. Olha o jumentinho aqui. Ó. Pode comer jumento, irmão? Carne de jumento? Depende. Não sei se o momento. Pode comer? Não sei. E aí? Ele rumina? Rumina? Não rumina? Ele tem unha fendida? A unha fendida, irmãos, eu infelizmente não coloquei aí a imagem. Mas a gente vê a unha fendida, né? É o casco dividido, irmãos. É o casco dividido. Unha fendida é um casco dividido, tá certo? Quando tem um casco junto, como é o caso do jumento, como é o caso do cavalo, do burro, o camelo também tem unha fendida, também assim, unha unida, fechada, né? Então a gente tem que ir para as classificações. A gente tem que se atentar às classificações de Deus. É como, por exemplo, você precisa observar as características que Deus dá. Você precisa pesquisar. Não custa nada você olhar. Esse animal, ele rumina? Não rumina, então pronto. Esse animal, ele rumina? Rumina. Tem unha fendida? Não tem, então pronto. Tem que ter os dois, tá certo? Então precisa ver os dois. Precisa ruminar. O que é isso? Ele tem que vomitar, jogar para fora de novo, trazer de volta para a boca e depois engolir novamente, né? Ele faz isso. Um animal ceboso, né? Mas é limpo. Ele fica dentro dele mesmo. Né? Ele fica assim, é como se fosse como se fosse a gastrite, né? A pessoa não vai, a comida volta até a boca aqui, né? O refluxo. Pois é, ele tem o refluxo natural dele. A comida volta para a boca, ele mastiga de novo e volta a comer de novo. Tá certo? Ele tem unha fendida. Ele come duas vezes. Por isso que é gordo demais, todo animal. Quase todo animal eles fazem. Eles pegam a comida, né? Que sabe que é capim, eles engolem quase todo inteiro. Eles não mastigam muito. Aí depois que volta, eles trituram ele bem miudinho no dente e engolem de novo, né? Glória a Deus. Diácono Paulo, leia esses textos aí, Levítico 20, 23 ao 26, pode ler. Amém. E não andareis nos costumes dos povos que eu expulso diante de vós, porque eles fizeram todas estas coisas e eu os abominei. Mas a vós vos tenho dito: herdareis a sua terra, e eu vou-la darei para possuirdes, terra que manda leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos. Aleluia. Glória a Deus. Pode lá? Farei, pois, diferença entre os animais limpos e os imundos, e entre as aves imundas e as limpas, e não as fareis abomináveis às vossas almas por causa dos animais, ou de aves, ou de qualquer coisa de tudo que está cheia a terra, as quais coisas apartei de vós como imundas, e serei para mim santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos povos para seres meus. Levíticos 20, 23 a 26. Glória a Deus. Então, quem foi que fez essa diferença, irmãos, entre os animais limpos e imundos? Quem foi? É Deus, irmão. É Deus quem declara isso. Então, a chave para a gente compreender sobre essa distinção. E será que Deus volta atrás daquilo que Ele disse? E aí, tem os roedores também? A gente vai já entrar na tabela. Tem calma, calma. Não, O senhor pastor está segurando. Segura aí. Segura. Vamos chegar, irmão. É o prato principal da tarde. Glória a Deus. Amém, irmão? Então é o Senhor que diz: ó, farei por diferença entre os animais limpos e imundos, entre aves imundas e limpas, e não fareis abomináveis as vossas almas. Por quê? Nós que queremos se aproximar de Deus, precisamos nos santificar, louvado seja Deus. É preciso haver essa santificação do seu povo. Então, irmãos, não nos resta dúvida que a instituição dessa dieta do povo de Deus, ela é estabelecida pelo próprio Deus. Não é algo instituído por Moisés, não é algo instituído por Noé,
mas foi algo que Deus estabeleceu para o seu povo, amém, irmãos? Porque no princípio, qual era o alimento do povo? Qual era? O povo era o quê? O povo era vegetariano, então se lembre disso. Eles não começaram se alimentando de carne, também não foi logo após o pecado, isso aconteceu somente depois do dilúvio, quando Noé e sua família ali, os habitantes, né, que restaram da destruição, do dilúvio, eles iriam povoar a terra e esse foi a instituição divina. Então, se os povos que vieram depois de Noé, né, sobre os seus descendentes, eles tinham o quê? Essa mesma regra, tá certo? Eles tinham esse mesmo princípio, então era algo passado por eles. Mas quando os cananeus começaram a se rebelar, começaram a se voltar para Deus, começaram a desobedecer, a construir os seus deuses, né? Aí eles começaram a se alimentar, a oferecer sacrifícios aos seus deuses, desses animais imundos também. É preciso a gente entender isso. E o Senhor, para mostrar que eles eram um povo diferente, um povo exclusivo, uma nação santa, um povo separado por Deus, eles não deveriam andar de conformidade com aqueles outros povos que estavam habitando naquelas terras. Porque aquele povo era um povo de Deus, mas que havia abandonado o Senhor. Haviam se entregado às suas práticas promíscuas, aos seus desejos, estavam vivendo longe de Deus, eram abomináveis aos olhos de Deus. E o Senhor tira o povo lá do Egito para que pudesse expulsar esse povo. Mas Deus é ruim, né? Será que Deus é ruim, irmão, porque está fazendo isso? Não, irmão. Ele é o Criador, Ele é justo. Este povo estava fazendo coisas abomináveis aos olhos de Deus. Eu os abominei, diz o Senhor. Era abominação que eles estavam fazendo, desonrando a Deus, desprezando a criação de Deus. Não queriam nenhum compromisso com Deus. E aí o Senhor disse que iria expulsar eles da terra prometida. Iria expulsar. E o povo que foi separado por Deus, em que o Senhor exigia deles uma maneira de vida diferente, uma alimentação diferente. Já pensou, irmão, se Deus deixasse eles aí livres para se alimentar do que quisessem? Nos momentos de festas, uns participariam dos momentos de festa com os outros. Então, nosso Deus, como eu falei, é um Deus de detalhes. De detalhes. Ele se preocupa com tudo. Ele não é aquela questão, né? Muitas vezes aqui olhando o slide, ele diz, rapaz, era para ter botado isso. Mas não. Deus ele já estabeleceu antes dele pensar que existia ali alguma brecha, louvado seja Deus. Ele já tinha instituído da maneira que deveria ser seguido. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, irmãos, vamos para, né, abra sua Bíblia aí, em Levítico 11 e também Deuteronômio 14, né? São os dois capítulos, um de Levítico e um de Deuteronômio, que trata sobre essa categoria bíblica da dieta para o povo de Deus. Então lá você tem essa classificação. Não se esqueça destes textos. Quando falar de abstinência, né, sobre alimentação, aí você se lembra de Levítico 11 e também Deuteronômio 14. Tá certo, irmãos? Então nós iremos para a categoria. Os irmãos com as Bíblias nas mãos, a gente vai ler aqui. Então a primeira categoria, né, sobre os quadrúpedes. Nós vemos aí, vamos ler, fazendo a comparação, Levítico e Deuteronômio. Quem pode ler Levítico 2 ao 8 e depois aí Deuteronômio 14, do 4 ao 8. Quem pode ler? Aí é sobre os quadrúpedes. Levítico 11, 2 a 8. Dizei aos filhos de Israel: são estes os animais que comereis de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. Todo o que tem unha fendida, e os cascos se dividem em dois, e rumina entre os animais, esse comereis. Destes, porém, não comereis dos que ruminam, ou dos que têm unhas fendidas. O camelo, que rumina, mas não tem unha fendida, este vos serás imundo. É o 8, né? O arganaz, porque rumina, mas não tem unha fendidas.
este vos será imundo. A lebre, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, esta vos será imunda. Também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina, este vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver, estes vos serão imundos. Amém, irmãos? Então, tanto para o alimento, como também se estiver morto, não pode ser tocado, tá bom? Então, essa é a classificação de Deus, amém? Vamos ver o que diz Deuteronômio 1, 14, 4 e 8. Então, a gente tem a classificação. Dá para os irmãos lerem aí também, aqui, a classificação? Não dá para enxergar não, né? Não consigo ler aqui, né? Achou? Quem achou? Pode ler. São estes os animais que vocês podem comer: o boi, a ovelha, o bode, o veado, a gazela, a corça, o bode montês, a antílope, o bode selvagem e a ovelha montês. Vocês poderão comer qualquer animal que tenha o casco fendido e dividido em 2 unhas e que rumine. Contudo, dos que ruminam ou têm o casco fendido, vocês poderão comer. Glória a Deus. Deixa eu voltar ao 7. Contudo, dos que ruminam ou têm um casco fendido, vocês não poderão comer o camelo, o coelho e o rato silvestre. Embora ruminem, não têm um casco fendido, são impuros para vocês. O porco também é impuro. Embora tenha um casco fendido, não rumina. Vocês não poderão comer a carne deles, nem tocar em seus cadáveres. Glória a Deus. Por favor, irmão. Então, irmãos, aí é a característica que Deus dá da distinção para a alimentação. Entenda isso. O Senhor dá essa distinção para a alimentação. Eles não poderiam se alimentar. E também, se o animal estivesse morto, não poderia tocar, porque se tornaria imundo, impuro. Essa é a classificação de Deus. Então nós vemos o Senhor classificando e por aí vai, irmão. Depende da sua pesquisa, tá certo? Por exemplo, você pode pesquisar aí todos os animais que ruminam e que têm unha fendida. Vai aparecer a classificação de todos. O Senhor deixou o exemplo de quê? Alguns ali que eram do cotidiano do povo, para que eles pudessem ter essa compreensão. Mas ele deixa bem destacado: os que ruminam e os que têm unha fendida. Se tem apenas um dessas categorias, né, é considerado imundo. Se não tem nenhuma, mais imundo ainda. Né? Não é mais imundo ainda, mas considerado imundo ainda. Tá bom, meu irmão? Amém? E com relação aos peixes, irmão Denildo, lê aí Levítico do 9 ao 12, do capítulo 11, o nosso irmão Anivaldo Deuteronômio 14, do 9 ao 10. Isso, não comereis de tudo que há nas águas. Tudo o que tem barbatana e escama nas águas. Nos mares e nos rios aqui comereis. Mas tudo o que não tem barbatana nem escama nos mares e nos rios, todo réptil de água, e toda alma vivente que há nas águas, esses serão para vós abominações. Glória a Deus. Bodó, pode comer bodó? E aí? Eu fiz a pesquisa com bodó. Bodó? E aí, pode ou não pode? Bodó? Eu vou responder. Eu pesquisei sobre bodó. Quem conhece bodó? Eu pesquisei, inclusive eu falei hoje à tarde, eu falei para os irmãos que estava pesquisando, né? Eu conversei com um pastor lá do Amazonas, lá eles têm muitos desses bodós aí, né? Aqui tinha. Ali bodós também. Bodó é um peixe meio, parece um cascudo, né? E tem ele tem escama, ele tem barbatanas, né? E tem uma carapaça também. Eu fui pesquisar, né? Pode, é escama, é carapaça, é escama, é carapaça, o que é isso? Está autorizado? Aí eu entrei num vídeo, a pessoa descascando ele, desenhando ele tirou a barbatana dele. Pastor, alguns dizem que é escama, mas pela pesquisa que eu fiz, não é escama, ele tem como se fosse uma carcaça.
Aí eu fui mais além, falei, não, daí não estou seguro ainda, preciso pesquisar um pouquinho mais. Aí eu fui no Doutrinal Antigo, pastor. O Doutrinal Antigo, ele separa as características desses peixes. Ele fala assim, ó, são inteiramente, os peixes separados por Deus para a nossa alimentação devem ter barbatanas e escamas, né? São inteiramente desprovidos de escamas, aí vai falar, os bagres e afins, muitos cirulídeos, no Doutrinal Antigo, né? Cirulídeos, chamados peixes de couro, e o anguiliformes. Aí eu fui pesquisar o que são os cirulídeos e o anguiliformes. Os cirulídeos são peixes são cascudos, são peixes de cascudos. E dentre esses estava o bodó também. Aí eu fui pesquisar, o que é anguiliformes? São aqueles peixes de espada, peixe bem lisão, bem pragão. Não, são enguias, são as moreias, peixe elétrico, que negócio de peixe, parece uma cobrinha assim. E aí, irmãos, pela minha definição, quem quiser comer que coma, eu não vou julgar ninguém, né? O pastor já comeu, né? Eu olhei aqueles bodós, eu levo para os bodós assim, pastor, olhei assim no bodó, não quero não. Mas diz que é uma iguaria, coisa maravilhosa, gostosa. Eu olhava para ele assim, não gosto não. Então, hoje, eu já fazendo a lição de casa, eu vi que ele faz parte do cirulídeos, que são parentes do cascudo. Se vocês virem as fotos no Google lá, ele parece ter uma escama, mas não são, parece um fiozinho. Eu não como. Mas toda coisa aqui tem bodó, agora no choró, tem deles mais de quilo. Mas eu não como, você comer. Aí a gente já dá ele, né, o bodó, a gente só pega o pescoço dele, né? Aí quando cozinha ele, você enfia o cabo da colher, puxa a carne dele toda, é bom só, É bom, mas calma. É bom, mas é imundo. É delícia, mas é imundo. É a mesma classificação, isso mesmo. Afinal, qual é os peixes que pode comer que a gente conhece? É os que tem barbatana e escama. Não, o nome. O nome dos peixes? Pesquisa aí, irmão. Eu sei. O camarão. Camarão. Tem muito crente que come camarão. O camarão, ele tem escama? E aí? Ele tem barbatana? Pois é. Camarão não é peixe. Ele não é peixe. Não é peixe. Isso, ele nem tem escama, nem tem barbatana. Diz que ele é o urubu do mar. Não, ele é crustáceo. Mas ali, pastor, vamos falar dos nomes dos peixes, né? Isso aí de peixe rapidinho, irmão, vou tirar o tempo do pastor. Os peixes, irmão, é o seguinte, assim que eu fui morar no Amazonas, eu não sabia nome de peixe nenhum. Aí saí de lá sabendo o nome de todos os peixes que tinham lá. Pirarucu, que é aquele peixe grandão, que tem umas escamas brilhantes, tal, aqueles peixes assim, pode comer. Tinha também o tambaqui, que é uma delícia, o tambaqui é uma delícia, você faz Só que dentro deles tinha outros peixes chamados surubim, que eu não podia comer. O surubim é como se fosse um bagre, como se fosse o pintado também. Isso aí eu não comia não. E é apetitoso demais. Eles fazem o surubim de uma maneira que se você olhar assim, você quer comer. Eles capricham nisso aí. Só que dentro desses peixes do mar aqui, você pode comer o pargo, você pode comer os peixes traíra que você falou também, né? Agora peixe espada não. Nós quando estivemos em Aquirás um tempo atrás, a pessoa serviu um peixe para a gente lá. Que peixe é esse? É de escama de barbatana. O cara nem sei o que é isso, eu só vendo. Aí fomos no Google, pesquisamos, a gente pode comer isso aqui. A gente fez uma pesquisa prévia antes de comer lá no restaurante, lá em Aquirás, sem ninguém ver. Só Deus. E os crustáceos, irmão? Crustáceo não. Crustáceo, o pastor vai falar daqui a pouco, né? Eu estou tirando o camarão é considerado crustáceo, não é peixe, não é nada. E aí, pode comer. Não. Lagosta também não. Lagosta, aquela caríssima, que a delícia que o pessoal diz aí, eu não sei. Todos os Lagosta, crustáceos, crustáceo também não. Tem mais? Mexilhões faz arroz com o cavalo marinho, nada depende, disso. se o caviar vier de um peixe com escama você pode, caviar de salmão com escama, é óbvio, peixe. Agora depende, se vier do estrujão, o estrujão é um peixe liso, é um peixe imundo. Então você tem que saber se o caviar veio do estrujão ou se veio do salmão. Se veio do salmão, você pode, estrujão não.
Ainda bem que eu só como mau cará. Só que é um pouquinho caro, né, Tilapia. pastor? Só que aqui é um pouquinho caro, né? Mais ou menos o preço do carro desse aí, 160 mil reais. Ele não é assim, parece que eu não quero pescar. Pescar é difícil. Então, irmãos, esses detalhes, né? Mas é aquela coisa, irmãos. A gente precisa ir para a classificação bíblica. O nome de todos nós não iremos memorizar. Então, o interessante é a gente ir para a classificação. Para os peixes, a classificação tem que ter escama e ter barbatana. O nome de todos, eu pelo menos não tenho esse conhecimento de todos os peixes, né? Nem todos os animais quadrúpedes, nem das aves, a gente tem uma classificação maior. Mas, com relação a isso, a gente precisa ir para a instituição de Deus, tá certo? E aí, o pato é o quê? Boa pergunta. O pato, posso falar? Vamos lá. O pastor está passando. Vamos lá para as aves, vamos lá para as O pastor está aves. falando aí, né, pastor? Mas é sobre as aves. Do pato, antes do pastor ler aí, irmão, o pato é imundo, tá? Ele é considerado uma ave aquática. Fiz dever de casa também, junto com o pastor, orando com o pastor aqui, ó. O pato é chamado, não é nem ave, é uma ave aquática. Como é ave aquática, a gente pode também. Todos esses cafezinhos, esses patinhos que vem aqui nesses lagos, nesses açudes aí, é tudo imundo. Chamado ave aquática. Então, sobre as aves, a gente tem aí, né, irmãos? Ó, Galinha d'água também não. vamos lá. Então, em Levítico, as aves são classificadas da seguinte forma. Neste texto encontramos as aves que não servem para o alimento, para o ser humano. As características aqui são encontradas, estão relacionadas com as aves conhecidas como de rapina e outras que se alimentam de cadáveres. Encontramos na Bíblia em torno de 20 aves proibidas como alimentação para o homem. Devemos entender que as aves da mesma espécie também eram proibidas. Se o escritor bíblico fosse citar todos os nomes, o rol seria consideravelmente grande. As demais aves, isto é, as que não são dessa espécie de rapina ou que se alimentam de cadáveres, servem biblicamente para a alimentação. Amém, irmãos? Então essa é a classificação. E lá tem várias aves rapinas, né? Tem o chofrango, né? O chofrango, pode ou não pode? Chofrango é uma galinha d'água, parceiro. E aí? O que é um chofrango? O carcará, o gavião. O que mais? O urubu. Quem já comeu carne de urubu? Urubu, eu conheço alguém que fez, pastor. Quando era bem pequeno lá no interior de São Paulo, eu soube que uma pessoa que ele tomava cachaça o dia inteiro, né? Aí diz ele que achou um urubu lá e fez o urubu para comer. Eu não sei se era história de criança, para assustar ele de criança, né? Ele falou que fez o urubu para comer. Ele estava o dia inteiro no forno, o urubu não ficou mole. É uma carne duríssima. Não ficou mole a carne do urubu. É bom, não? Como é? Nambu pode. Não é ave rapina. Nambu quando diz. O que mais? Diz que ele ficou usado que não tem um bico fedido, é isso? Rapina, né? Ave de rapina. Pode, pode. Mas aí, pastor, mesmo assim, irmãos, eu pesquisei também, irmão, mesmo aqueles animais limpos, de Deus. Atenção. Irmão, mesmo os animais limpos que Deus permissão para comer, tome cuidado com outro órgão, tá, irmão? O IBAMA, tá? Não é para sair caçando, não. Agora o pastor liberou, vamos caçar agora. Veado aqui que está liberado. Não é não, o IBAMA vai atrás de você, cuidado. Não pau, mas se Deus pode comer, A preservação, né? Dos animais que estão em extinção. Amém, irmãos? Então deu para classificar, né? Lá em Deuteronômio Levítico classifica essas aves, tá certo? Então se atentem bem a isso. Não é com relação só ao bico, mas sim também se é rapina ou não, tá bom, irmãos? Essas aves são consideradas e também as que se alimentam de cadáveres, como o exemplo do arubu, né? O arubu. Amém, irmãos? E aí as categorias para os insetos e os... Não. O que é pôr do sol? O que é cerimônia do pôr do sol? Eu vou explicar rapidinho para os irmãos. Todos os sábados, a gente recebe o sábado, a sexta-feira à noite,
A gente faz um culto nos nossos lares com o pôr do sol. Nós tínhamos esse costume. E todo sábado à tardezinha, os irmãos se reuniam assim à tarde, né? E fazia a reunião do pôr do sol também. Tem uma leitura bíblica, cantava o hino 96. E assim a gente encerrava o sábado. Mas encerrava o sábado, entregava para o Senhor o sábado, um dia maravilhoso na presença do Senhor. Então nós vamos aqui, antes de cantar o hino 96, vamos fazer esse pôr do sol, agradecendo pela palestra que nós tivemos. E o Senhor e todos nós aqui seremos distribuidores desta bênção. Né? Vou ler, fazer a leitura, depois de canto o hino, está em Salmos 34. A gente vai ler só poucos espaços, poucos versos aqui, mas acho tão bonito esse salmo. Bendize a minha alma ao Senhor, Deus meu, tu és magnificentíssimo, está vestido de glória e de majestade. Ele cobre de luz como de um vestido, estende os céus como uma cortina. Põe nas águas os fundamentos das suas câmaras, faz das nuvens o seu carro, anda sobre as asas do vento, faz dos seus ventos, seus mensageiros, dos seus ministros, um fogo abrasador. Lançou os fundamentos da terra para que não vacile em tempo algum. Tu a cobres com o abismo, como vestido as águas estavam sobre os montes. A tua redenção fugiram, a voz do teu trovão se apressaram. Sobe os montes, desce aos vales até o lugar que para ela fundaste. Limite que traçaste, que não ultrapassarão, para que não tornem mais a bobina terra. Até que sonhos. Não, continua aqui. Tu nos vales fazes rebentar nascentes que correm entre os montes. Até o 11. Dão de beber a todos os animais do campo. Os jumentos monteses matam com ele a sua sede. E aí vai o salmo todo. É o nosso Deus cuidando até dos animais. Cuidando de cada um de nós. Vamos cantar o hino 96, que é o hino do pôr do sol. No Novo Brado de Júbilo tem, mas eles mudaram a letra. A gente vai cantar apenas a primeira estrofe e a última. E é costume, a gente sempre cantava esse hino aqui. Vamos cantar esse 96 no Brado de Júbilo. Oração para a noite. Este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz, pelos pais e amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, aceita minha petição, seguro turno, sem perturbação. Aleluia. Quem puder ficar de joelhos, vamos agradecer ao Senhor, entregar o sábado. Aí você lembra da escola bíblica, lembra das visitas que você fez, lembra da palestra que nós tivemos. Sejam santos como nós somos santos, diz o Senhor. Oremos ao Senhor. Deus maravilhoso, Deus bendito, nesse momento, na tua presença, Senhor. No início do primeiro dia da semana, Senhor, nós entregamos esse sábado nas tuas mãos, Senhor. Vinda desse dia que tu nos deste, Senhor. Viemos de manhã, Senhor, fomos para os nossos lares, Senhor, ficamos lá, almoçamos e regressamos para a tua casa nesse dia, Senhor. Esse dia maravilhoso, não há cansaço, Senhor. A vontade de ficar mais, Senhor, que a tua presença nos constrange a permanecer na tua casa, a permanecer na tua presença, Senhor. E abençoar a tua igreja, Senhor. Tu fizeste presentes aqui conosco nesta tarde, Senhor. Nós estivemos aqui pensando nas coisas do alto. Nós ficamos reunidos, Senhor, aquele buscando as coisas da tua lei, Senhor. A tua palavra de bem-aventurado o varão, Senhor, que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas não se assenta na roda dos
esclarecedores, mas atenta para a tua lei, Senhor. E a tua lei não passou, a tua lei não acabou, Senhor. A tua lei permanece em nossos corações, Senhor. Oh Deus maravilhoso, muito obrigado, Senhor, porque tu separaste para nós o que podemos fazer e o que nós não podemos fazer. E tu nos ensina, Senhor, tu dá chance para nós, dá tempo para aprender, Senhor. Venha ficar nossos corações nesta noite, nesta tarde e noite. Nós colocamos nas tuas mãos, venha abençoar nossos lares, Senhor. Temos nossos pedidos a fazer também, nossos familiares, Senhor, pelos pais e amigos, Senhor. Venha abençoar nossos amigos, nossos parentes, Senhor, nossos filhos, nossa esposa, nossos esposos, Senhor, nesse dia em que nós vimos uma lição maravilhosa, Senhor, e que tu falas do casamento e tu vai nos receber também como uma noiva, Senhor. Quando tu voltares com seus anjos, Senhor, tu vai preparar a boda, tu vai preparar a festa para cada um de nós, a festa, Senhor, no céu, Senhor. Nós aguardamos a tua vinda, Senhor. Aguardamos a tua presença, Senhor, que vai nos receber como um convidado de honra para essas bodas, Senhor Jesus Cristo. E abençoar cada um de nós mais uma vez nessa noite. Agradecidos estamos pela tua presença, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Para o pastor, para que nos peça, também tem um lanche ali, né? Aleluia, Senhor. Fazer uma oração para nós e também seguir com a bênção apostólica. A graça de nosso Senhor Jesus, o eterno amor de Deus e a divina comunhão, consolação do Espírito Santo, e a bênção de Deus esteja sobre essa reflexão, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Né? Os demais irmãos aí, está batizando. Cadê os demais, rapaz? Tem 20 e pouquinho irmão, né? Glória a Deus. Amém. Ele veio, Salomão veio.